Em o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde quer que você esteja, amiga e amigo ouvinte, seja tocada agora. Seja tocada. A luz do rosto do Senhor Jesus venha brilhar na sua vida agora. Agora. Seja agora livre de todas as suas mazelas, de todas as suas enfermidades, de todos os seus azares, de toda a maldição que tem estado na sua vida. Seja lá quem for você, não importa. Se você está dentro de uma cadeia, se você está fora da cadeia, se você é bandido, se você é mocinho, não me interessa. Você é alma. E em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo você. Seja livre por essa palavra profética. Essa palavra profética venha livrá-lo de tudo que está amarrando o seu ser. Em o nome de Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos sobre Caim e Abel. Nós temos duas figuras que servem de testemunhas para que nós venhamos monitorar a nossa vida, para que nós venhamos referenciar a nossa vida. Por exemplo, falamos que Caim, ele era agricultor. E por ser agricultor, ele resolveu, por livre e espontânea vontade, Deus não pediu nada, mas ele resolveu pegar da sua agricultura e trazer para o Senhor uma oferta. Até aí tudo bem. O problema é que a oferta dele não agradou a Deus. Quer dizer, Caim teve o direito de optar fazer a oferta, de dar uma oferta a Deus. Mas Deus não se agradou. Deus também teve o direito de rejeitar aquela oferta. Assim como nós temos o direito de ofertar, Deus também tem o direito de recusar a nossa oferta. Então, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Rejeitou, mas não o condenou. Rejeitou, mas não o julgou fora. Nada disso. A oferta que Caim oferecera a ele, a Deus, não serviu. Então Deus não aceitou. Deus é tão santo, tão grande, tão sublime, tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, está acima de tudo que existe nos céus e na terra. Onde Deus está, não tem nada acima dele, nada, nem ar tem acima dele. Ele está sobre todas as coisas, tão grande ele é. Ele é o soberano, é o todo-poderoso. Então, como que o Todo-Poderoso vai receber qualquer oferta de uma pessoa? Ele não vai. Ele não vai. Simplesmente ele vai recusar. Foi o que ele fez. Ele não gostou da oferta de Caim. Por quê? Ele, como Deus, sabia o que estava por trás daquela oferta. Ele conhecia o espírito daquela oferta. Aquela oferta não era o melhor. Por isso, ele rejeitou. Mas eu repito, Deus rejeitou a oferta de Caim, mas não o expulsou da sua presença. Não o expulsou. Não o condenou. Nada disso. Simplesmente não quis receber. Ora, paralelamente, o seu irmão Abel trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Quer dizer, Abel foi mais criterioso, foi mais cuidadoso,
foi mais, digamos assim, humilde. Ele foi mais agradável a Deus, porque ele não foi buscar qualquer ovelha. Ele não foi buscar uma ovelha lá doente, aleijada, para oferecer ao Senhor. Não. Ele procurou cuidadosamente aquelas ovelhas que serviriam como presente para o Todo-Poderoso, para o Altíssimo, para o Eterno. Ele procurou o melhor. Então, diz o texto sagrado que Deus atentou, quer dizer, prestou atenção em Abel e para a sua oferta. Quer dizer, a oferta de Abel chamou a atenção de Deus, chamou a atenção para o bem de Abel. A oferta de Caim chamou a atenção para o mal. Falou, não aceito isso aí, que isso não serve para mim. Ele não quis aquela oferta. É claro, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por exemplo, quando alguém me dá um presente, se aquele presente, por exemplo, eu ganhei uma vez um presente que era falso, um relógio falso, eu não gostei daquele relógio, eu simplesmente deixei de lado. Eu deixei de lado. Por quê? Porque eu não gostei, eu achava que não... Poxa, assim a gente tem o direito, quem recebe um presente tem o direito de gostar, como tem o direito de rejeitá-lo. Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas o que aconteceu? Caim ficou irado. Ora, se ele tivesse feito o que era bom, ele não teria ficado irado. Ele não teria se aborrecido. Ele não teria ficado como ficou, com o seu semblante caído. E é o que acontece com as pessoas que oferecem ofertas de qualquer maneira para Deus. Tem o semblante caído. Por isso que existe aí maquiagens. Tem gente que até faz cirurgia plástica. Por quê? Porque quer mudar o seu perfil. Porque o seu perfil está caído. Essa é a realidade. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Tem gente que, porque tem oferecido a Deus uma oferta qualquer, tem andado da mesma forma como Caim, com o semblante descaído. Quer dizer, justamente a coisa que mais afeta a pessoa vaidosa é o seu visual, o seu semblante especialmente. E se este está caído, a pessoa pode fazer plástica, pode botar cosmético, pode botar isso, pode botar aquilo, pode pintar o cabelo, despintar, enfim, pode fazer o que quiser, pode fazer sobrancelha, pode fazer o nariz, pode... Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa oferece a Deus uma vida imprestável, uma vida de pecado, então não tem como Deus aceitá-la, não tem. Então ela vive fracassada, ela vive com o seu semblante descaído. E é por isso que a indústria de beleza tem faturado horrores em todo o mundo. Horrores, porque as pessoas estão correndo atrás da beleza, porque os seus semblantes estão caídos. Mas não foi assim com Abel. Abel ofereceu os primeiros frutos das suas ovelhas e da sua gordura. E Deus se agradou da oferta de Abel. Se agradou tanto que fez com que Abel fosse tido como um homem justo. Quer dizer, a oferta de Abel fez dele uma pessoa justa, uma pessoa merecedora diante de Deus. A oferta de Caim não o fez merecedor diante de Deus. O fez, pelo contrário, culpado. E quando a pessoa
é culpada, quando ela se sente culpada, quando a sua consciência é culpada por uma falta, por um pecado, então essa criatura entra em depressão espiritual. Essa criatura vive na dúvida, vive no medo. Você sabe que quando a pessoa vive no pecado, ela vive no medo. Vive no medo por causa da dúvida. A dúvida sustenta o medo, sustenta o semblante descaído. A dúvida sustenta a depressão. A dúvida sustenta a preocupação. A dúvida sustenta a ansiedade. A pessoa fica ansiosa por isso, ansiosa por aquilo, ansiosa para casar, e aí casa com o primeiro que aparece. Então, tudo isso vem por causa do pecado. O pecado é a origem, é a raiz de todo o mal que afeta a humanidade. Quando você sai do pecado e começa a viver uma vida íntegra, justa, que agrada a Deus, você está vivendo em oferta, viva, agradável diante de Deus. Obviamente, Ele se agrada de você e satisfaz os desejos do seu coração. É o que está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mais, quando a pessoa desagrada a Deus com os seus pecados, ela vive uma vida atormentada, fracassada, caída, prostrada, desanimada. Ela vive uma vida fracassada, derrotada. Ela pode até ganhar dinheiro. Ela pode ganhar dinheiro na loteria e pensa que teve uma sorte enorme, mas pega aquele dinheiro todo e começa a se destruir mais rápido ainda. Porque quando não tinha dinheiro, ela estava lutando para ter dinheiro. Mas depois que conquistou muito dinheiro, então ela mergulha ainda muito mais para satisfazer o seu ego, para satisfazer as suas vaidades. E aí a sua destruição vem mais rápido. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pense comigo, use a sua inteligência, use a sua cabeça. Não use a emoção. Eu vou na igreja, eu tenho ido na igreja. Isso não quer dizer muita coisa. O que faz a diferença é quando a pessoa vive na igreja, que é o corpo do Senhor Jesus, 24 horas por dia. De segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Quando ela vive a fé, de fé em fé, todo santo dia. Todo santo dia. E isso é viver na fé, isso é viver na purificação, na pureza. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Ele não veio aqui para curar os doentes simplesmente. Ele veio para resolver, em definitivo, a vida das pessoas, inclusive a sua que está me ouvindo agora. De repente você crê em Deus, você é evangélico, você vai na sua igreja, você ora, você faz jejuns, você faz vigílias, até aí tudo bem. Mas o que adianta tudo isso se você vive com mentiras, com enganos, na prostituição, se você vive no pecado? O que adianta você viver na igreja e no pecado? Você parece, então, como aquela prostituta lá do livro de Provérbios. Ela disse assim: olha, eu já arrumei a minha cama, coloquei um lençol limpo, novo, vem e deitemo-nos nele e gozemos os amores. E depois ela disse assim: eu já cumpri os meus votos, eu já fiz as suas ofertas. Agora podemos pecar à vontade. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso não condiz com a sua vida, não condiz com Deus. Deus é tão sublime, é tão puro, é tão santo, Ele é santo dos santos, Ele é santíssimo.
Só Ele é santíssimo. Só Ele é perfeitamente justo, puro. Como que o puro, o eterno e puro Deus, único e soberano, único, puro, santo, digno de toda a glória, vai receber uma pessoa imunda nos seus delitos e nos seus pecados? Como? Então, não adianta a pessoa ir na igreja, ficar com um pé na igreja e ao mesmo tempo um pé no mundo. Você tem que se decidir. Você tem que ser ou, assuma o que você é, ou Caim, ou então Abel. O que você é? Que tipo de oferta tem sido a sua vida diante de Deus? Da oferta de Caim, desprezada, e por isso você tem aí o seu rosto, o seu semblante descaído, você olha no espelho, você bota a máscara, bota massa, bota lá o rouge, o batom, e põe isso, e põe aquilo, e tira, e bota novamente, enfim, você cuida da sua imagem porque ela está caída, descaída, porque você está vivendo afastada do Altíssimo. Você vai na igreja, cumpre os seus votos, mas depois você cumpre os seus pecados. Você bota um lençol limpo na cama para deitar-se e viver na prostituição. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, pense bem. Você acha que Deus aceita a sua vida dessa forma? Você acha que Deus aceita a nossa vida assim, se nós vivermos assim? Você acha que Deus vai aceitar que a pessoa viva, pratique, goste de viver na prostituição, no adultério, na traição, no roubo, na corrupção, na mentira? De jeito nenhum. Todas as pessoas que cometem pecado são amaldiçoadas pelo pecado. Pode ganhar o dinheiro que tiver, podem roubar o que quiserem. Podem ficar trilionários, mas serão amaldiçoadas elas e também os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e todas as gerações serão amaldiçoadas. Porque o dinheiro injusto faz trazer a maldição. Faz trazer a maldição. Mas quando a pessoa come o pão nosso de cada dia com justiça, então a fartura, a prosperidade, a riqueza. É como diz o Salmo 112. Você já leu o Salmo 112? Já prestou bastante atenção no Salmo 112? O Salmo 112, ele fala sobre a prosperidade e riqueza. Você sabia disso? Ele fala aqui no versículo, logo no início do Salmo, ele diz assim, Salmo 112, versículo 3, ele diz assim: prosperidade e riquezas haverá na casa dos justos, haverá na casa dos retos, haverá na casa do homem que teme ao Senhor. E a sua justiça permanece para sempre. Leia, leia. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Quer dizer, os seus méritos permanecem para sempre. Assim acontece com aqueles que temem ao Senhor e são ofertas justas diante do Altíssimo. E são limpos de coração, puros, porque é como Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Decida a sua vida, amiga e amigo ouvinte. Seja uma oferta viva como foi Abel. E você será abençoada
com oração ou sem oração, com igreja ou sem igreja. Onde quer que você for, você será a igreja do Senhor Jesus, porque você será a oferta viva do Todo-Poderoso. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, porque ele será como o fogo do ourives, e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives. Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia, das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também, quando somos purificados, passamos a colher os frutos dessa pureza, como a paz, o amor, fidelidade, justiça, domínio próprio e a alegria do Espírito Santo. E refletimos o caráter de Deus em nossa vida, como pai, mãe, filho, esposo, marido, patrão, funcionário. E nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus, só para o seu conhecimento, que é interessante você saber disso, é curioso, veja só. O ouro que existe hoje no mundo, todo ouro, a quantidade de ouro que existe no mundo hoje, é a mesma quantidade de ouro que quando a terra foi construída, quando foi criada. Quando Deus criou a terra, ele criou com ouro. O ouro está aí há milhões de anos. E ele não é perecível. Mas para purificar o ouro, que se mistura com a terra, com ferro, com uma porção de coisas, tem que ser o fogo. O fogo purifica o ouro fica purificado. Por quê? Porque o ouro pode passar pelo crivo, pelo calor do fogo, sem ser destruído, porque o ouro é eterno. Por isso que Deus é simbolizado pelo ouro. Por isso que Deus exigiu que tudo que fosse construído no templo, que pudesse ser feito de ouro, porque o ouro simboliza Deus, representa Deus, porque o ouro é eterno, porque Deus é eterno. Não é bacana isso, minha amiga, meu amigo ouvinte? Então, quando o fogo vem, o fogo destrói aquilo que é perecível. O fogo queima tudo o que é perecível, mas o ouro não. O ouro permanece. O ouro está aí na terra há milhões de anos, desde que ela foi criada. E vai continuar. Vai continuar indefinidamente. Porque o ouro é eterno. Foi Deus que criou o ouro. Amiga e amigo ouvinte, bacana isso, né? Lá no livro de Gênesis fala do ouro que tem lá nos rios, um dos 4 rios, braços do rio. Quer dizer, o ouro que Deus criou foi para mostrar para o mundo a assinatura do Altíssimo. Graças a Deus. E Ele quer que nós sejamos como ouro puro, puro, para a glória dEle, para louvor dEle. Vamos ouvir testemunho agora. Você vai ficar muito impressionado com o testemunho dessa criatura. Veja só o que aconteceu com ela. Veja
o estado dessa senhora durante grande parte da sua vida. E o que aconteceu? O que Deus fez na vida dela? Olha, é muito forte. Eu queria que você prestasse bastante atenção ao testemunho dela. Meu nome é Rosana Tassim, tenho 49 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha vida. Eu tinha uma tristeza muito grande, uma depressão. Eu tinha mágoa. Eu era uma pessoa muito agressiva, eu sentia raiva. Meu pai não me valorizava. A cultura dele não valorizava a mulher. Então eu me sentia muito desprezada. Eu alimentava dentro de mim um sentimento de dor, de sofrimento. Dentro da minha casa eu não tinha paz. Eu não conseguia dormir à noite, eu era uma pessoa muito perturbada porque eu ficava alimentando aquele sentimento dentro de mim de tristeza, de desprezo, de mágoa. Eu sentia raiva do meu pai, de um tal ponto que eu não deixei ele entrar comigo quando eu casei. No dia do meu casamento, eu agredi uma cunhada, eu vestida de noiva, eu agredi porque eu não conseguia me controlar. Eu era uma pessoa explosiva. A minha alma, ela tinha um desassossego, era uma tristeza muito grande. Então eu não me relacionava bem com o meu marido. Nasceu o meu filho, continuou da mesma forma. Aquela angústia, aquela tristeza, eu tinha sentimento assim de morte. Eu desejava a morte do meu esposo porque eu culpava ele daquela minha tristeza, daquela minha angústia. Eu pensei várias vezes em me matar, em tirar a vida do meu filho. E as coisas não aconteciam na minha vida. Meu filho ficou muito doente, ele ficou desenganado, os médicos não sabiam o que ele tinha, ele tomava muitos remédios, não havia uma definição. E eu fui convidada para conhecer o trabalho da igreja e eu fui, buscar por ele. Eu consegui a resposta, ele foi curado, mas eu ainda continuava vazia, ainda continuava triste, desejava a morte do meu esposo todo dia. Com a cura do meu filho, eu percebi o quanto eu precisava tirar toda aquela impureza dentro de mim, aquela tristeza, aquela mágoa. Eu comecei a frequentar todas as reuniões, mas principalmente as quartas e os domingos. E eu fui sendo transformada. Percebi que sem o Espírito Santo, não haveria uma mudança, uma transformação na minha vida. Eu comecei a ouvir a palavra, recebi as orações, a minha vida foi mudando. A cada reunião que eu ia, eu percebia uma transformação. E o desejo de receber o Espírito Santo foi nascendo dentro de mim. Eu comecei a ter sede, então eu comecei a ler a palavra de Deus, eu ganhei uma Bíblia. Comecei a ler a palavra de Deus, participar das reuniões de quarta e domingo. Comecei a ouvir louvores da igreja, buscar, orar dentro da minha casa, não somente na igreja. Eu comecei a praticar o que eu ouvia. Eu recebi o Espírito Santo, eu fui purificada pelo Espírito Santo. A minha vida se transformou. Eu deixei todo aquele sentimento ruim, aquele peso, eu perdoei meu pai, tirei toda aquela angústia, aquele peso, aquele desejo de morte. O meu casamento foi transformado, a minha vida foi totalmente transformada. Tanto que às vezes quando eu converso com algumas pessoas e eu falo como eu era, a agressividade, as pessoas mal podiam olhar para mim, as pessoas não acreditam. Falam, poxa, mas você é tão serena, tão tranquila. Mas tudo isso eu consegui com a purificação do Espírito Santo. Se antes eu não tinha vida, depois que o Espírito Santo me purificou, hoje eu tenho plenitude, eu tenho paz, eu sou completamente feliz, eu sou realizada, sei que sou capaz, porque o Espírito Santo tem me capacitado a cada dia. Então hoje eu tenho vida, uma vida completa. Eu percebi o quanto é importante o Espírito Santo na minha vida, eu tive a certeza que eu fui purificada, eu tive a certeza que a partir daquele momento eu recebi a minha salvação. Pois é, essa mulher vivia com ódio. Você sabe lá que é ter tanto ódio, que tipo de ódio, que calor de ódio ela tinha do pai, ao ponto de rejeitá-lo para entrar no dia do casamento com ela, no altar? Isso é muito forte, isso é extremamente forte. Eu nunca ouvi isso, nunca ouvi um testemunho igual o dessa moça. Porque ela realmente era a própria ira, a própria raiva.
E depois que ela casou, ela transferiu essa raiva para o marido dela. Ela transferiu a raiva para o marido dela. E ela queria que o marido morresse. Mas por que casou? Mas daí, ela continuou casada, mas com raiva, ira. Por quê? Porque o espírito que estava com ela era o espírito de Caim. É o espírito de uma oferta podre que oferecia e que Deus não aceitava. Quando ela foi na Igreja Universal do Reino de Deus, foi orientada, recebeu oração, orientação segura da palavra de Deus, quando ela se entregou, se rendeu à palavra de Deus, quando ela se colocou no altar como sacrifício vivo, como oferta viva, então do altar veio o espírito da purificação e fez dela uma nova criatura. Hoje ela não tem raiva de ninguém, muito pelo contrário, ela ama o seu pai, seu marido, sua família, etc, etc, etc. A vida dela se transformou. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, enquanto a pessoa não se render ao Altíssimo e servir como oferta viva diante do seu altar, ela vai dar com os burros na água e não vai conseguir nada na sua vida. Essa é a pura realidade. Eu estava meditando na vida de Jacó. Jacó, apesar de ser rico, ter família, ter muitos filhos, 11 filhos, ele era um homem de sucesso economicamente e familiarmente falando. Ele era um homem sábio, mas não era tão sábio assim, porque, apesar de tudo aquilo, ele ainda era o Jacó. Ele não era Israel. Mas quando ele caiu em si e descobriu que ele tinha que se entregar para o Senhor, porque toda a vida dele ele vinha lutando contra Deus. Toda a vida dele vinha lutando contra Deus e resistindo fazer a sua vontade. Até que um dia ele se colocou no altar e se rendeu. E então transformou-se em Israel. Você sabe que Deus jamais vai abençoar plenamente uma pessoa enquanto ela não for vencida por Ele, enquanto Ele, Deus, não a vencer. E Ele só vence quando a pessoa, somente quando a pessoa se rende, quando a pessoa se submete, quando a pessoa se torna humilde. Aí quando ela se entrega, então Deus vence e faz encher a pessoa do Espírito Santo. Que maravilha! Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos vivenciando a semana da purificação, a semana do Espírito Santo, a semana em que Deus está derramando do seu Espírito sobre aqueles que têm sede, fome de pureza, de justiça, do que é certo. Tem sede de abandonar o pecado, sede de virar as costas para o pecado, morrer para esse mundo, para então viver para Deus. Graças a Deus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, porque ele será como o fogo do ourives, e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives.
Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia, das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também, quando somos purificados, passamos a colher os frutos dessa pureza, como a paz, o amor, fidelidade, justiça, domínio próprio e a alegria do Espírito Santo. E refletimos o caráter de Deus em nossa vida, como pai, mãe, filho, esposo, marido, patrão, funcionário. E nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação. No Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Janete. Quando cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem totalmente frustrada. Procurava me preencher com amizades, muitas das vezes com relacionamentos, muitas das vezes com bebidas, fumava também bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele durante 1 ano e engravidei. Então quando eu soube que eu estava grávida foi um choque, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivi com essa pessoa durante 5 anos. Ele cantor de banda de forró e eu dançarina. Aí a gente vivia em atrito sempre, porque eu era muito ciumenta, né? As mulheres eram muito em cima, eu era muito ciumenta, insegura. Desde pequena eu frequentava a igreja com a minha mãe, então eu já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim e senti a necessidade de voltar. Foi quando eu comecei do zero. Comecei buscando o Espírito Santo, buscando a minha libertação. Foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos, as minhas vontades, o pecado, o mundo. Eu tive que vencer tudo, porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo, era ter uma nova vida. Foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas, comecei a jejuar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais comunhão com Deus, abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo. Sacrifiquei casamento, sacrifiquei amizades, muitas das vezes até parentes, sacrifiquei tudo, porque eu tinha um objetivo, que era o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo pela manhã, que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento, né? Porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia, aquele vazio, aquele oco que havia dentro de mim acabou. Eu fui cheia do Espírito Santo e tive a certeza que Deus estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, porque eu era uma pessoa insegura, eu se tornei segura de mim mesma, eu era uma pessoa triste, eu tive felicidade, eu não tinha paz, eu passei a ter paz, eu não dormia, eu passei a dormir. Então assim, a minha vida mudou totalmente, eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na fé, né? Sou uma pessoa que antigamente não tinha direção, hoje eu tenho direção. Muitas das vezes, mesmo com o Espírito Santo, vêm as dificuldades, né? Porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, a minha filha veio a ter o câncer, a leucemia, com 6 anos de idade. E eu não conseguia dormir, eu chorava, meu Deus, querendo uma explicação de Deus do porquê que eu estava passando por aquele momento. E simplesmente Deus, Ele me deu um chocalhão. Você não confia em mim? A partir daquele dia, eu falei assim, meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos. A partir de hoje eu não vou chorar mais uma lágrima por ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória. E a partir desse dia, eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha, porque Deus trabalhou na vida dela. Os médicos que atendem ela hoje falam assim, nossa mãe, não parece que a sua filha teve isso. O catéter que a médica falava assim, eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar, não precisou colocar, porque eu usei a minha fé. Eu fui com tudo pro altar, dei meu tudo no altar. E minha filha, mesmo pequena na EBI, também usou a fé.
e foi com tudo pro altar também. E Deus honrou, porque as veias da minha filha jorravam sangue. E mesmo tendo tomado a quimioterapia, não precisou colocar catéter, não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer o transplante. Depois das químios que ela tinha feito, quando foi feito o exame de medula, não constava mais nada, não tinha mais célula cancerógena. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses, que não toma nenhum tipo de medicação. Nesse momento de dificuldade, eu aprendi a confiar mais em Deus e eu fui mais renovada. Eu comecei a depender muito mais de Deus e hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha. E eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida a cada dia. Embora a fé seja invisível, ela se torna visível, palpável, por meio das atitudes de coragem que ela impõe àquele que crê. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Josiane. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive uma infância muito conturbada. Quando quando eu tinha uns 2 anos de idade, minha mãe separou do meu pai. Eu tenho uma irmã mais velha, então aí minha mãe foi morar com meu padrasto nessa época. E aí minha mãe teve mais um filho. E aí a gente sofria muito maus tratos do meu padrasto. A minha mãe bebia muito. Ela começou a beber muito. A minha irmã às vezes tinha que buscar ela, bêbada, né? Então a gente viveu uma infância muito conturbada devido a isso. Quando eu tinha 6 anos, eu fui morar novamente com meu pai. E aí, meu pai servia outras crenças. E eu era uma criança muito doente. Então meu pai achava que através dessas crenças dele, que eu seria curada, que eu iria melhorar. E ao invés disso, acabou que tudo piorou. Aí eu resolvi voltar para a casa da minha mãe, mesmo com as brigas, com as discussões do meu padrasto. Eu não aguentava nem olhar na cara do meu padrasto, porque eu odiava ele muito, eu não suportava ouvir a voz dele, a gente não conversava, por causa que ele maltratava muito eu e minha irmã. E aí, quando eu completei 12 anos, eu conheci um rapaz, e esse rapaz ele era 13 anos mais velho do que eu. E minha mãe não queria aceitar esse relacionamento, mas minha mãe sempre me dava conselhos, falava, né, pra mim, porque esse rapaz, ele vinha de 2 relacionamentos, ele já tinha filhos, mesmo com namoro, né, tudo, eu tinha muita tristeza dentro de mim, eu era muito triste, eu tinha depressão. Quando eu completei uns 15 anos, a minha irmã teve um problema, síndrome do pânico. E minha mãe falou para ela, você só vai resolver o seu problema na Igreja Universal. Mas a minha mãe não era da igreja, mas ela já tinha ouvido falar. A minha irmã foi até a igreja e, frequentando as reuniões, ela viu uma melhora nela. E ela convidou a mim e meu namorado. Só que aí eu ficava até zombando dela, porque eu não queria ir, né? Eu zombava da igreja, tudo. Só que eu falei, vou ver o que tem lá. Mesmo sofrendo, mesmo triste, mesmo sentindo ódio do meu padrasto, eu não via assim que eu precisava mudar. Mas aí, chegando na Igreja Universal, no primeiro dia, foi um sábado que eu cheguei, eu senti uma paz tão grande que eu falei, poxa, esse lugar tem algo diferente. Então, quando eu lembro até hoje, quando eu respirei, eu falei, eu quero essa paz. Aí meu namorado, ele começou a frequentar junto comigo, que eu falei pra ele, eu falei, poxa, eu fui num lugar bacana, que eu senti paz. E aí, quando ele foi junto, ele também sentiu a mesma paz. E aí a gente começou a frequentar as reuniões. E aí eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo. E aí eu aprendi que para mim poder ter o Espírito Santo, eu precisava perdoar meu padrasto. E não era fácil perdoar ele, porque eu tinha muito ódio dele. Como é que eu ia chegar para ele e falar para ele, me perdoa, se ele, na minha cabeça, ele tinha feito todo o mal para mim?
Mas aí, mesmo assim, Deus colocou dentro de mim para mim perdoar ele. E aí, quando eu, mesmo sem querer, eu fui lá, até foi num Dia dos Pais, eu comprei um presente para ele, não falava com ele. E aí eu dei para ele o presente e só falei para ele, me perdoa, e chorava. Só o que eu... Mas saiu um peso tão grande de dentro de mim, tão grande, um peso tão grande que é inexplicável. Quando você sente o ódio de alguém e quando você pede perdão, na hora sai aquele peso. Eu fui mudando, eu era muito mentirosa, então aí eu procurei mudar. Então aí eu fui aprendendo mais, me sacrificando mais as minhas vontades para poder fazer a vontade de Deus. Aí eu comecei a observar qual era a necessidade do Espírito Santo. Eu comecei a aprender que o Espírito Santo ele podia curar todas as feridas que eu tinha da minha infância, ele poderia tirar aquela tristeza, colocar uma alegria, poderia me ensinar coisas novas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aí eu fiz jejuns, eu orei, pedindo a Deus o Espírito Santo, fiz propósitos. No domingo pela manhã, numa reunião pela manhã, eu recebi o Espírito Santo. E aí, naquele momento, eu pude ter a certeza de que Deus era comigo, de que todos aqueles problemas iriam se resolver. Então, eu senti aquela paz, eu senti aquela certeza. Foi muito maravilhoso. Eu não esqueço nunca daquele dia. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado. Então, na casa da minha mãe, que era tudo só briga, se transformou. Então, hoje a gente tem um ambiente de paz. Eu falo com meu padrasto, a minha mãe, ela não bebe mais, ela vive feliz com meu padrasto. Meu padrasto, para mim, hoje é como se fosse o meu pai. Então, isso mudou. Em relação do meu casamento, eu casei com o meu namorado, hoje a gente vive muito feliz. Ele também está na fé, recebeu o Espírito Santo também. Então, a gente vive uma vida feliz. Eu mudei dentro de mim aquela tristeza, aquela pessoa que era triste, não sou mais triste. Então, tudo se preencheu depois que eu recebi o Espírito Santo. A gente tem problema, todo mundo tem problemas, mas com o Espírito Santo você tem a direção, você tem a força, porque você sabe que Deus sempre vai te honrar. Você sabe que Ele está cuidando de você, então nada vai dar errado. Então, mesmo com a dificuldade, passando por situações difíceis, o Espírito Santo vai te dar suporte para poder superar aquele problema e lá na frente glorificar o Senhor Jesus. Se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não sei aonde eu estaria hoje. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, neste domingo, excepcionalmente, nós estaremos orando. Nós não vamos apenas homenagear os professores. Não, nós vamos consagrar os professores que cuidam das crianças, que cuidam dos alunos em geral. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos consagrando os professores, abençoando os professores, para que os professores sejam mais úteis, mais abençoados, para que os seus alunos sejam também mais abençoados e esse Brasil venha mudar e venha mudar para melhor, que venha a ser transformado, para que essa nova geração que vier daqui para frente venha a ser uma geração correta, justa, íntegra, que não seja corrupta, como nós temos visto as gerações até aqui. Então, neste domingo nós estaremos orando, consagrando os professores. Você conhece professor, algum professor? Então traga esse professor ou essa professora para que venha receber a unção, a oração, venha receber a consagração neste domingo. E nós teremos, obviamente, a mudança de horário. Fique atento para você não chegar atrasado ou você não perder a hora, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.